Olá pessoal, professor Alex Bruno. Na aula de hoje vamos estudar sobre progressão aritmética. Então fica comigo e vamos estudar. Antes de começarmos, eu já peço a você que ajude a divulgar o canal deixando seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Para entendermos o que vem a ser uma progressão aritmética, vamos observar essa sequência aqui. 3, 5, 7, 9, 11... Pause o vídeo agora e tente identificar quais vão ser os próximos números desta sequência. Com base na aula passada, podemos concluir que esta sequência é uma sequência crescente. Note que os valores vão apenas aumentando gradativamente. E eles aumentam numa lógica somando 2 ao valor anterior. Então, temos aqui 3 com 2, 5, 5 com 2, 7, 7 com 2, 9... Então, os próximos números da sequência vão ser 13, 15, 17 e assim por diante, seguindo a lógica de somar sempre 2 ao número anterior para obter o número seguinte. Agora vejamos a sequência A2, formada pelos números 25, 20, 15, 10, 5 e 0. Pause o vídeo novamente e tente identificar quais vão ser os próximos números desta sequência A2. Na sequência A2, nós temos valores que vão reduzindo em 5 unidades e sempre o próximo número vai ser 5 a menos, então, do que o termo anterior. Portanto, se nós temos o termo 5, 0, o próximo número vai reduzir em 5 unidades. Vamos ter o número menos 5. Depois, menos 10, menos 15 e assim por diante. Essas duas sequências são exemplos de progressão aritmética. E o que vem a ser uma progressão aritmética? São sequências em que cada termo, a partir do segundo, é obtido pela soma do termo anterior a um valor fixo. Então, neste caso, o valor fixo vai ser 2 e, no caso, o valor fixo, no exemplo 2, é o número menos 5, porque você precisa reduzir em 5 unidades para obter o termo seguinte. Vejamos agora como obter a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Quando temos uma progressão aritmética, podemos representá-la da seguinte maneira. O termo A1 vai ser o primeiro termo, A2 vai ser o segundo termo, temos o terceiro termo que é o A3 e assim por diante, até o último termo que nós chamamos de AN. O primeiro termo, A1, é igual a ele mesmo. Pela lógica do exemplo anterior, nós podemos concluir que o termo A2 vai ser igual ao termo anterior, que é o A1, mais aquele valor constante que nós chamamos de razão e representamos pela letra R. Então, nós temos que A2 vai ser igual a A1, que é o termo anterior, mais R. O termo A3 vai ser igual ao termo anterior, que é o A2, mais o valor constante, que é a razão, o R. Desta forma, nós temos que A3 vai ser igual a A2 mais R. No entanto, nós já sabemos que A2 vai ser igual a A1 mais R também. Então, vamos transformar bem aqui. No lugar de A2, vamos botar A1 mais R e repetimos aqui esse outro R aqui. Podemos concluir, então, que A3 vai ser igual a A1 mais 2 vezes o R. Continuando no mesmo raciocínio, o termo A4 vai ser o termo anterior, que é o A3, mais essa razão, que é o valor constante. E nós já vimos que A3 também é igual a A1 mais 2R. Então, no lugar de A3, vamos substituir esse valor bem aqui, essa expressão, e somado com esse R bem aqui. Conclusão é que o A4 vai ser igual a A1 mais 3R. O A5 vai ser obtido pela soma do termo anterior, que é o A4, mais esse valor constante. Nós já sabemos que A4 é a mesma coisa que A1 mais 3 vezes R. Então, vamos substituir essa expressão. A1 mais 3 vezes R. E essa expressão vamos somar
a esse R bem aqui. A conclusão é que A5 também pode ser igual a A1 mais 4R. Observando a lógica em que os termos são obtidos, podemos concluir que cada termo é obtido pela soma do primeiro, do A1, com um valor multiplicado pela razão. E esse valor vai ser sempre uma unidade a menos que o valor indicado pelo termo. Por exemplo, o A3 vai ser obtido pelo primeiro termo mais 2 vezes R, ou seja, o 2 é uma unidade a menos que o termo 3. O termo A4 pode ser expresso por A1, que é o primeiro termo, mais 3 vezes o R, uma unidade a menos que o valor do termo. E então, para nós obtermos qualquer termo, vamos chamá-lo de AN, por exemplo, podemos concluir que esse valor vai ser obtido por A1, que é o primeiro termo, mais uma unidade a menos que esse valor aqui que nós chamamos N. Dessa forma, vamos multiplicar N menos 1, seja lá quanto for esse valor, e multiplicado pela razão que é o R. Esta é a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Dada essa fórmula, temos os elementos. A1 vai indicar o primeiro termo dessa sequência. O número N vai ser o número de elementos que temos nessa sequência. Então, por exemplo, se nós tivermos 5 elementos, o N é igual a 5. O R nós conhecemos como razão da progressão aritmética. E esse AN é chamado por enésimo termo. Quer dizer que seria teoricamente o último termo da sequência. Exercícios de fixação. Escreva a PA de 5 termos em que o primeiro termo é 7 e a razão 4. Sabendo que o primeiro termo dessa sequência é 7, basta nós somarmos com 4, que é o valor da razão, para obtermos os termos seguintes. 7 mais 4 é 11, 11 mais 4 vai dar 15, 15 mais 4 resulta em 19, 19 mais 4 resulta em 23. Note que o texto informa que esta PA tem apenas 5 termos, então nós vamos parar bem aqui no número 23. O 7 vai corresponder ao primeiro termo, A1, 11 ao segundo termo, 15 ao A3, 19 vai ser o nosso A4 e 23 vai ser o nosso A5. No item B, vamos escrever uma PA que tenha 4 termos, em que o primeiro termo é menos 3 e a razão é 8. Você pode pausar o vídeo e tentar obter os próximos números. Vamos à solução, então. Bom, menos 6 você vai adicionar com o valor 8. Menos 6 mais 8 vai resultar em 2 positivo. Sabendo que a razão é 8, vamos somar o 2 com 8, que resulta em 10. Já temos 3 termos. E agora, 10 mais 8 é 18. Então, fechamos aqui a nossa progressão aritmética de 4 termos, em que o primeiro é menos 6 e a razão é 8. A segunda questão pede para nós obtermos a fórmula do termo geral da progressão aritmética. Nesse caso, nós temos como item A 2, 7, 12, 17 e assim por diante. Para obtermos a fórmula do termo geral, necessitamos identificar alguns elementos, como o primeiro termo, que é o A1, a razão, que vai ser aquele R, ou seja, é o valor fixo que vai somando os termos. Basicamente, esses dois valores já nos ajudam a obter o resultado. Bom, o primeiro termo é 2. A razão é o valor que eu vou somar para obter o segundo termo. Então, do 2 para chegar no 7, nós adicionamos 5 unidades. Do 7 para o 12, nós adicionamos 5 unidades. A conclusão é que a nossa razão é 5. Dessa forma, a fórmula do termo geral dessa PA aqui é obtida por AN, indicando que é um termo qualquer, vai ser obtido por 2 mais N menos 1 e vezes a razão. Nesse caso, a razão é 5. Agora vamos obter a fórmula do termo geral da PA no exemplo B. Temos aqui o primeiro termo, o nosso A1, vai ser menos 1.
E agora falta a nós identificarmos a razão, o valor que você soma aos termos anteriores para obter o termo seguinte. Do menos 1 para o 5, nós somamos 6 unidades. Do 5 para o 11, nós somamos 6 unidades. E note que nós estamos somando de 6 em 6. A conclusão é que a razão desta PA é 6. E agora a fórmula do termo geral é a seguinte. A N, quer dizer, qualquer termo desta PA é obtida por menos 1 mais N menos 1 vezes a razão. E a razão neste caso é 6. Questão 3. Calcule o 17º termo da PA, cujo primeiro termo é 3 e cuja razão é 5. Com base nas informações, nós conseguimos obter os próximos termos da sequência. Temos a PA, em que o primeiro termo é 3. Sabendo que a razão é 5, então, para obtermos o segundo termo, basta somarmos 3 mais 5, que resulta em 8. Para obtermos o terceiro termo, basta somarmos 8 mais 5, que resulta em 13. E assim por diante. 13 mais 5 vai ser 18 e prosseguimos. Temos duas maneiras de obter o 17º termo da PA. Uma é você adicionar de 5 em 5 até chegar no 17º termo. Outra maneira vai ser usando a fórmula do termo geral da PA. Eu peço a você que pause o vídeo e tente obter o resultado para comparar com o que vai ser feito agora. Vamos dar prosseguimento à resolução. No texto é pedido o A17, ou seja, o 17º termo dessa progressão aritmética. E a fórmula do termo geral é a seguinte, vai ser A1 mais N menos 1 vezes o R. Mas nós já sabemos quanto vale o primeiro termo. O A1 é igual a 3. O N, sabemos também que é 17. Ele quer saber o 17º termo. Então, vai substituir aqui 17 menos 1. E o valor da razão, sabemos também que é 5. E agora basta nós fazermos o cálculo e obtermos o valor do 17º termo. A17. Você deve lembrar quem é a preferência aqui. No caso, vai ser o parênteses. Repetimos o 3, mais 17 menos 1 resulta em 16 e vezes 5. Nesse momento, você tem que lembrar as propriedades da matemática. A prioridade, novamente, aqui vai ser a multiplicação. 16 vezes 5 vai resultar em 80. Temos, então, 3 mais 80. Desta forma, o A17 vai ser igual a 83. Desejo a vocês uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Valeu, pessoal!